E aqui no estúdio comigo, o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Aline. Nessa cobertura com a gente. Bom, começando por esse inquérito que foi aberto pelo Ministério Público em 2015, a partir do testemunho de um ex-morador desse edifício que desabou mais cedo. Os bombeiros foram lá, verificaram que não havia condições para combater um incêndio, rotas de fuga travadas, instalações elétricas improvisadas. Na sequência, veio a Defesa Civil e disse o seguinte no relatório: não há nenhum risco estrutural. E você pensa, como assim não há um risco estrutural? O que seria esse risco estrutural? Nada tem a ver com as condições físicas de uso deste prédio, certo? Perfeito, perfeito, Aline. A Defesa Civil, quando fala da estrutura, ela está analisando colunas, ela está analisando vigas, ela está analisando as lajes e a sustentação da estrutura, dela colapsar ou não. Ela não está analisando o risco de incêndio nesse caso, né, que era altíssimo. Ela está verificando se a engenharia civil desse prédio ele ainda suporta o peso dele, ainda suporta a sua estrutura, ou se ele precisa ser demolido ou não por estar correndo risco nas redondezas. Então, são coisas completamente separadas. O laudo dos bombeiros, que está verificando especificamente o risco de incêndio, da Defesa Civil, que neste caso específico estava analisando o risco de colapsar da estrutura. E aí, quando a gente pensa naquela imagem que não sai da cabeça, do momento em que depois de cerca de 1h30 de fogo, a gente vê aquele prédio desabando. Naquela circunstância ali, pensando no prédio, que apesar de antigo, de 24 andares, robusto, no centro da capital paulista, a gente fica se perguntando como é que ele desabou daquele jeito, né? Ele parece tão frágil naquele momento, mas não, você me dizia aqui que a questão da temperatura foi fundamental para definir o que aconteceu depois do incêndio, né? Tem uma curva de temperatura e tempo, né? Uma temperatura extremamente alta precisa de pouco tempo para colapsar uma estrutura, uma viga, uma laje, que pode estar, inclusive sem sistemas protecionais alguns, quer dizer, você não tinha combate à água, nada, o fogo se alastrou numa velocidade incrível e com uma carga combustível muito alta, levando a temperaturas de 700 a 1000 graus Celsius. A gente repara isso, com certeza já dá para inferir que chegou a essa temperatura pelo simples fato de que a 10 metros de distância você tem o derretimento, o prejuízo nas fachadas de prédios vizinhos, que foram irradiados, quer dizer, aquela temperatura tão alta foi irradiado a mais de 10 metros, causando incêndios, princípios de incêndio, em prédios vizinhos. Quer dizer, você teve a fachada destruída do prédio vizinho. Não precisou contato com o fogo, apenas por irradiação de calor, dado a uma temperatura elevadíssima. Essa temperatura elevadíssima sobre a laje, sobre as vigas, sobre as colunas desse prédio, fizeram com que, por algum tempo, fizeram com que ele colapsasse. É natural, o concreto ele tem um período que ele aguenta de fogo sobre ele, senão ele vai colapsar mesmo. Por isso, todos os prédios têm sistemas protecionais para retardar esse incêndio e diminuir esse poder calorífero. Gustavo Rocha, especialista em gerenciamento de risco, continua aqui comigo no estúdio nessa cobertura. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado. Eu volto a conversar então aqui com o nosso convidado nessa cobertura, o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, partindo um pouco do que foi relatado aqui pelo Sargento Diego, né, que participou desse momento tão dramático, desse salvamento de vários que foram feitos durante a madrugada, mas desse homem do qual a gente tem uma imagem, né, no momento ali da tentativa de içá-lo por uma corda, depois de ter sido retirado de um dos cômodos, né, do apartamento onde ele morava. Ele comenta que rapidamente ali, nem deu tempo de avaliar direito, cerca de 6, 7 andares caíram, desabaram sobre ele ao ponto da corda não aguentar. A gente sabe que essa corda que teria feito o resgate final dessa vítima de nome Ricardo, ela foi encontrada mais cedo pelo Corpo de Bombeiros nos destroços durante esse trabalho que está sendo feito de rescaldo desde o finalzinho da manhã. Isso dá uma dimensão da força, né, desse desabamento e da forma como ele aconteceu tão rápido daquela forma. Sim, o desabamento caindo lajes, colunas, vigas muito pesadas, muito concreto sobre a pessoa. Obviamente, é impossível você conseguir resgatar numa corda uma pessoa com todo esse peso sobre ela. Muito complicado.
Agora, Gustavo, antes da gente ouvir o sargento Diego relatando esse salvamento mais cedo, a gente acompanhava uma coletiva de imprensa que a prefeitura, o prefeito, o secretário de Habitação e outras autoridades municipais deram até agora. Acabou de terminar, a gente interrompeu para acompanhar essa coletiva que foi dada pelo sargento, mas deu para registrar aqui algumas informações passadas pela Prefeitura, entre elas de que, até o momento, há 5 interdições de prédios no entorno deste edifício que desabou. E com relação às ruas, ainda há um trabalho de levantamento com o Corpo de Bombeiros para ver quantas ruas devem ser interditadas e por quanto tempo. E eles não souberam dizer, pelo menos até aqui, por quanto tempo esses 5 edifícios ficarão interditados. Cada um tem uma situação muito particular. Tem um ali na frente que está bem mais comprometido, Gustavo, mas como é que funciona esse trabalho nos próximos dias? Bom, a Prefeitura está fazendo certo, né? Essas ruas têm que ficar interditadas sim, até para a segurança das pessoas que ali transitam. A gente tem que lembrar que tem que ter uma avaliação agora da estrutura do entorno, da estrutura das fundações, das colunas desses que sustentam os prédios no entorno, se foram afetadas, se houve qualquer dano à estrutura dessas edificações vizinhas. Outro lado quando for mexer nos destroços do edifício, no entulho, na remoção do entulho do edifício que colapsou, é natural ter o trabalho de máquinas, equipamentos e pode eventualmente haver uma movimentação de terreno. A movimentação de terreno pode também prejudicar um prédio que já tem sua estrutura abalada. Então, isso tem que ter muito cuidado, não pode simplesmente sair liberando esses prédios sem ter uma análise técnica de engenharia. Gustavo, a gente sabe que grande parte, não dá para falar que são todos, grande parte desses prédios que acabam sendo ocupados por famílias sem teto são prédios antigos, que estão há algum tempo, alguns anos pelo menos, sem nenhum tipo de funcionalidade. Instalações oficiais também inoperantes, aí as pessoas vão lá, ocupam esses locais, fazem ali pequenas gambiarras de manutenção no dia a dia, puxam instalação elétrica da rua para dentro de casa, usam ali botijões de gás. O quanto essa estrutura informal e improvisada contribui para o resultado de um incêndio como esse que levou à queda total de um edifício daquele tamanho? Contribui totalmente. É um absurdo, é um erro se invadir prédios desocupados, porque você está colocando aquelas vidas, aquelas famílias em risco. Deve-se evitar esse tipo de coisa, por N razões. Obviamente que um prédio abandonado não tem nenhum tipo de manutenção, não tem energia elétrica razoável com sistemas protecionais para um eventual curto-circuito, com seus disjuntores, quadros de disjuntores. Você também não tem água e bombas de incêndio para combate e retardamento das chamas, você não tem escadas, portas corta-fogo nas escadas, para evitar que as chamas se propaguem na velocidade que se propagaram nesse prédio. Então, isso é uma tragédia anunciada, a gente tem que evitar essas invasões. E essas manutenções improvisadas que são arriscadíssimas, né? Acabam comprometendo. Só pioram, além esqueci de dizer, o poder calorífero de colchões, papéis, lixos, entulhos que são abandonados lá, levando as chamas a essa temperatura elevadíssima que fez o prédio colapsar. De risco. Gustavo, eu vou pegar aqui carona no que disse o Fernando Chucre, secretário de Habitação, com o qual a gente falou agora, através da nossa repórter Denise Barbosa. Ele disse que vai ser iniciado agora em abril, já começou, na verdade, começa agora um trabalho a partir de maio de um censo ali oficial da Prefeitura, que vai, de fato, contabilizar, listar cada um dos prédios onde há ocupação irregular neste momento na cidade de São Paulo. A partir desse levantamento, como é que deve ser essa intervenção da Prefeitura, junto com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros? Como é que essa integração pode ser fundamental para que a gente não tenha uma situação como essa se repetindo mais uma vez na cidade de São Paulo e em qualquer região do país que vive condições assim também? Essa situação não é restrita a São Paulo, tem várias grandes capitais com o mesmo problema fundiário, problema de habitação, mas não é colocando essas pessoas em risco que a gente resolve esse problema. Essas pessoas não deveriam viver nessas condições. Isso é uma tragédia anunciada e aí talvez a comunicação entre todos os poderes, federal, estadual, municipal e também até o poder judiciário, para facilitar a remoção dessas pessoas. Não se pode morar ali, ponto. Isso não é uma solução. Essas pessoas sequer têm conhecimento do tamanho do risco que correm. Risco elevadíssimo. Um incêndio desse foi um milagre não ter morrido muito mais gente.
Isso não pode se repetir. Tolerância zero. Tolerância zero, essas pessoas têm que ser removidas. Ainda que alguém vai dizer, ah, não, mas não tem para onde ir, não pode ficar ali. É um risco de vida delas mesmas. Gustavo, muito obrigada. A gente faz um intervalo agora. Na volta tem também notícias sobre a denúncia de abuso sexual contra o ex-técnico Fernando de Carvalho Lopes. Tem também a violência em Belém e aqui no Rio de Janeiro. E, claro, a gente continua nesta cobertura completa ao vivo sobre essa tragédia que aconteceu mais cedo em São Paulo. Eu me despeço agora porque tenho um voo para São Paulo. Amanhã encontro vocês no Edição das 10. Daqui a pouquinho chega aqui a Leila Sterenberg para comandar esse restinho de Edição das 4. Obrigada pela companhia. Continuem ligados na Globo News.